primeiro lugar, a performance ela é um trabalho de arte, né? No caso, uma performance que utiliza o corpo como suporte e que parte, o Wagner Schwartz ele parte dos bichos, ou seja, sobre uma outra obra de arte, no caso consagrada, que é a série Bichos da Lygia Clark, feita ali nos anos 70. Os bichos da Lygia Clark são, para quem não conhece, explicando muito rapidamente, é uma série de objetos dobráveis, manipuláveis, né, feitos com dobradiças em metal, e que eram expostos exatamente para, a partir do princípio, inclusive, do origami, para que o público pudesse mexer com elas e brincar, literalmente brincar, para adquirir a forma que pudesse ser adquirida a partir da manipulação do público. O Wagner ele se inspirou nessa obra, só que substitui o metal, o objeto construído, por um objeto orgânico, no caso, o próprio corpo. Então, em primeiro lugar, o corpo é objeto, né? Em segundo lugar, ele é um objeto, segundo a proposta da própria Lígia, ele é um objeto manipulável. E o problema está justamente até que ponto, e essa é a proposta instigante, até que ponto o público se dispõe, não é, a manipular um corpo que não conhece, um corpo inerte, é bom que fique claro isso, né? Um corpo inerte que o público pode colocar na posição que bem entender. Então esse tipo de trabalho, ele enseja uma série de interpretações que eu acho interessante. Primeiro, o corpo tem ficado, é uma questão importante para a arte contemporânea, aliás, desde o início do século XX. Não o corpo representado, mas o corpo ele mesmo, né? Ele não é um suporte qualquer, como uma tela, como um filme, como pedra, qualquer coisa. Ele é porque ele age, porque ele transpira, porque ele já traz em si um significado nele mesmo, né? Um pedaço de pedra não traz nenhum significado, um pedaço de metal, idem, de madeira, uma tela em branco, a não ser que o artista faça alguma interferência, enfim. Então, tem isso. E a performance eu acho importante nesse sentido, ainda mais porque é um caminho que o artista já vem trilhando já faz algum tempo. Não é algo que saiu assim, vou fazer essa obra agora. É algo que vinha sendo elaborado já há algum tempo, enfim, faz parte de toda uma série de obras que ele utiliza o corpo. Então, como trabalho, eu acho ótimo. Na sua concepção, por que você acha que ela causou toda essa polêmica aqui no Brasil? Pois é, em primeiro lugar tem que levar em consideração que a polêmica ela é induzida. Ela não é, em primeiro lugar, não é uma polêmica de toda a população. Um corpo nu no museu, sei lá, uma pintura de nu, qualquer coisa sobre o nu, não é? É uma coisa que todo mundo, a população como um todo. Não é isso. Na verdade, se a gente for investigar, e eu tenho investigado o assunto já faz alguns anos, tem sempre algum grupo, né, de pessoas retrógradas, conservadoras, que incita e muitas vezes sexualiza aquela imagem, aquela obra, que não é a intenção do artista, como é o caso desse rapaz, né, do Wagner. Agora, claro, a gente sabe que nós ainda vivemos numa sociedade que trabalha que ainda tem alguns tabus em relação ao corpo, mas mais do que tabus, na verdade, lida de uma forma hipócrita com o corpo, né? Com a representação do nu, com a representação da sexualidade. Então, todo esse auê, todo esse escândalo, entre aspas, que aconteceu, ele foi induzido por grupos, né, vamos dizer claramente, grupos de direita, né, grupos
organizados, inclusive, MBL, né, Escola Sem Partido, enfim, esses grupos que a gente já conhece, que pegam, o que é pior, pegam um trecho, um pedaço, descontextualizam a obra, né, porque afinal de contas também não estava nem sendo feito no meio da rua, estava no recinto de nesse caso específico, descontextualizam, recortam e usam de maneira panfletária para defender os seus ideais, a sua ideologia, entendeu? Isso é muito, em relação à obra, isso é muito chato, isso é muito cabotinho, no fim das contas, não é? Porque não é uma questão de denegrir o artista, não é uma questão de distorcer mesmo o sentido da obra, o sentido da arte, de acabar provocando um tipo de discussão inócua do tipo, isso é arte, ou isso é pornografia, como se, primeiro que não tinha nenhum indício pornográfico, da indústria pornográfica, mas em segundo lugar, e o mais importante, essa questão da distorção do sentido da obra serve para determinados fins ideológicos de determinados grupos. Né? A população, de uma maneira geral, basta você ver a reação das pessoas em outros lugares, em outros museus, nesse mesmo tipo de atuação, que não causa absolutamente nenhum problema. Né? Artistas fazem esse tipo de coisa, as pessoas, quem quiser ver, quem não quiser não ver, o público é livre para participar ou não, mas o que eu quero reiterar é exatamente isso, que existem grupos que são verdadeiros, eu chamaria de guerrilheiros do mal, mal intencionados, né, que ficam procurando esse tipo de coisa, como se não tivesse mais nada a fazer na vida, aliás, não tem mais nada a fazer na vida exatamente, para incitar essa, como é que eu posso dizer, essa insídia, né, essa questão que o artista não está fazendo a obra, ou uma obra que enleve, como se a arte tivesse que enlevar, a arte não tivesse que mostrar ao público a própria questões importantes da humanidade, como a questão do corpo, a questão da emoção, a questão da sensação, a questão da sexualidade, por que não? Enfim. Então, você acha que se esses grupos não tivessem... Com certeza não. Poderia haver, como dizia Humberto Eco, não houvesse, aliás, se eles não tivessem aparelhados para fazer disso uma caixa de ressonância, as pessoas iriam comentar no bar, no final de semana, na mesa de bar, e pronto, acabou, se tornaria motivo de uma crítica num jornal, numa revista, enfim, e pronto, e a vida continua, né? A obra, se fosse boa, se fosse interessante, ela continuaria seu rumo, senão o artista faria outro e por aí vai, não é? Mas a questão é mesmo que há pessoas no Brasil hoje que se valem muito desse, querem escândalo, entendeu? Querem criar escândalo, querem criar uma comoção. Está vendo? É isso que a Lei Rouanet apoia, que, enfim. Né? E óbvio não vão atacar um artista qualquer, eles vão atacar artistas que deem uma certa... Artistas e instituições, porque é importante notar, não é a arte, não é só o artista, também está se atacando as instituições, os museus que estão promovendo isso, né? Enfim, todo o aparato cultural que acaba apoiando esse tipo de obra contemporânea. Qual a sua opinião em respeito a esse moralismo? Desse moralismo? A gente, a bem da verdade, é um povo muito moralista, né? O povo brasileiro. Né? Mas de um moralismo, como eu disse antes, hipócrita. De uma moral para consumo externo, né? De viver das aparências, mas no interno, no interior, inclusive no seio da família ou do trabalho, a coisa é muito diferente. A gente é um povo moralista, mas vejam bem, engraçado que esse moralismo, ele parte da classe média para cima. O povo, de uma maneira geral, quando eu penso nas classes mais destituídas, elas não são, a não ser que tenham um viés religioso muito forte, não é? Eles não criam esse tipo de moralismo. Uma criança cresce
enfim, só de calcinha, no quintal, na casa, isso a gente sabe. E óbvio, o olhar não sexualiza isso. Né? Aquilo é uma situação de amadurecimento, de crescimento, enfim, e tudo mais. A gente aqui está acostumado, bom, quem está acostumado, nem todo mundo, é verdade, não é? A ver um indígena, do seu modo característico, isso não causa nenhum pavor, não causa nenhuma comoção. Mas a gente, o povo brasileiro não deixa de ser um povo pseudo-moralista, de um moralismo para consumo amplo, não é? Porque entre quatro paredes, aliás, era uma coisa que já se dizia, Sérgio Buarque de Holanda cita isso no livro Raízes do Brasil, já citava, vou me esquecer o nome do escritor, do século XVIII, holandês, que foi quem disse que não existe pecado ao sul do Equador. Esse não existe pecado ao sul do Equador não era se referindo ao fato de que aqui não se tem noção do pecado. Não, é que chegando aqui, os europeus se esqueciam da sua moral baseada no cristianismo, do pecado, mas aqui era uma outra relação. Aqui se pode roubar, aqui se pode estuprar, aqui se podia, entendeu? Era esse estado de Derrot também falava isso em relação. Eu acabei de publicar um paper na UNPAP analisando obras sobre o corpo, exatamente, do século XVII e XVIII, que cita inclusive esses dois autores. Então sim, nós somos um povo moralista, nós recebemos essa herança doce, para não dizer o contrário, dos europeus, né? Que é uma moral para consumo ali dentro, na sua cultura, mas fora dela se vê completamente intacto. E nós recebemos isso como herança. Isso não vem do índio, isso não vem do negro, né? Isso vem mesmo dessa moral ridícula que vive de aparências que o europeu nos levou. O antigo europeu, né? É bom que se diga. Porque aqui algumas coisas chegaram e foram plantadas e continuam até hoje como eram há séculos atrás. Quais as suas considerações assim, pelo quadro no geral? A performance, a polêmica, o papel do artista? Olha, eu acho que nós vivemos uma época de neoconservadora, né? Uma época conservadora, de um neoconservadorismo em muitas áreas. Né? Em termos políticos, em termos econômicos e, claro, a cultura e a arte, particularmente. A arte é sempre um nervo muito sensível da cultura, do corpo da cultura. Né? Ela sente muito isso. Em 2017, ano passado, quando houve toda essa coisa, né? Não só a performance do Wagner, mas o fechamento do Queer Museu em Porto Alegre e, enfim, peças de teatros que foram embargadas. Há um retorno de uma censura em nome da moral e dos bons costumes que é atroz. Agora, os artistas, como sempre, eles não se calam. Mesmo que eles apanhem da polícia, isso não é de hoje também. Não. E em momentos de conservadorismo, a arte é a primeira coisa que se tenta silenciar, porque é exatamente onde o exercício da liberdade ela está de maneira mais plena. Pelo que eu estou vendo até agora, apesar de toda essa censura, mas a arte e os artistas continuam resistindo. Isso é bom, é um exercício de resistência mesmo. Até que ponto E a arte não está aí só para a gente contemplar e se sentir bem. A arte está aí para jogar nossa humanidade na nossa cara, né? Nosso jeito de ser humano, nossa forma, nosso modo de ser humano, ela está aí para isso. A arte existe para que o humano mostre para o humano o que é a sua própria humanidade, com tudo que ela tem, de bom e também de ruim, né? Também de maldade, né? De
banalidade do mal, como dizia a Hannah Arendt, e a arte tem que continuar exercendo esse papel. E até onde eu posso ver, os artistas estão mais amedrontados, não deixam de ficar, mas continuam resistindo. Isso é muito bom.